Bom, o entendimento da regulação da reprodução, tanto em fêmeas quanto em machos bovinos, se faz através de uma íntima interação, de uma maneira muito próxima e perfeita do sistema nervoso central e do sistema endócrino. Então, através da interação desses dois sistemas, a regulação da reprodução dos animais, no caso dos bovinos, acontece de uma maneira fisiológica perfeita. Basicamente, existe esse processo de atuação tanto do sistema nervoso quanto do sistema endócrino na iniciação, nos processos de coordenação e regulação de todo o sistema reprodutivo, de uma importância muito grande para a atuação desses dois sistemas e íntimo contato para perfeita trabalho e funcionalidade do sistema reprodutivo. Se entendermos a importância do sistema nervoso no que diz respeito na transformação de qualquer estímulo externo em sinais nervosos que promovam mudanças no organismo como um todo, a gente entende que existem dois caminhos diferentes para que esse processo aconteça de uma maneira mais efetiva, essa conversão do estímulo externo em sinais nervosos. Seria através do processo do reflexo neural, que basicamente se faz necessária a presença de neurônios numa comunicação direta com o tecido-alvo ou com a célula-alvo para acontecer essas mudanças frente a esse processo de inervação direta, dessa atuação direta dos neurônios em cima da célula-alvo. É o que acontece, por exemplo, no processo da ejaculação, da regulação da temperatura escrotal, como evidenciado nessa ilustração, onde basicamente através de um controle neural se faz a atuação da ativação de neurônios, exercendo uma ação direta na região, por exemplo, da bolsa escrotal do animal, do touro, favorecendo o processo de ação de termorregulação, processo de evaporação, de sudorese das glândulas sudoríparas, por exemplo, presentes na parede da bolsa escrotal. Então, basicamente, através de uma atuação do sistema nervoso na célula-alvo, existe esse efeito de transformação no organismo. E o reflexo neuroendócrino, que é um outro caminho também de atuação do sistema nervoso, onde basicamente se faz necessário a presença de neurohormônios que são produzidos na região do sistema nervoso como um todo, atuando na liberação desses neurohormônios na circulação e, consequentemente, fazendo a atuação de caminho dessas substâncias sendo secretada até o tecido-alvo que ele vai ser direcionado e lá acontecer as mudanças necessárias. Por exemplo, é o que acontece no reflexo da mamada, quando o bezerro, em íntimo contato com a vaca, com a sua mãe, faz o processo de aleitamento, então existe uma ativação de substâncias localizadas na região cerebral do animal que liberam esses neurotransmissores, favorecendo a ejeção do leite, por exemplo, quando o animal executa o acesso de esse reflexo de mamada, favorecendo o processo de ejeção do leite. Então, dois caminhos que, por exemplo, se faz presente no sistema nervoso, favorecendo a regulação do sistema reprodutivo como um todo. No entanto, quando falamos de sistema endócrino, já mudamos um pouquinho essa ação, esse mecanismo de ação de estímulo, de transformação que vai acontecer na célula-alvo ou no tecido-alvo ali presente. Basicamente, no sistema endócrino se faz necessário a presença de substâncias características chamadas de hormônios, onde basicamente se entende-se como uma substância produzida por glândulas, glândulas hormonais, obviamente, que apresentam uma ação no tecido-alvo, causando mudanças no organismo como um todo. Então, diferentes ações, mecanismos de atuação na célula-alvo se faz presente, mas, obviamente, em comum entre esses diferentes mecanismos de ações, o hormônio tem que estar presente, caracterizando o sistema endócrino de atuação, efetivando, então, essa regulação da reprodução no animal. E, obviamente, causando essas alterações no metabolismo do organismo de todo o animal,
com a simples presença de hormônios sendo liberados, sendo secretados e, obviamente, causando essas alterações na fisiologia metabólica do animal quando submetido a essa ação do sistema endócrino. E o interessante é que pequenas quantidades de hormônio, de maneira geral, são produzidas, principalmente envolvendo o sistema reprodutivo como um todo, o complexo da reprodução. Pequenas quantidades de hormônios são produzidas e causam mudanças drásticas que observamos, por exemplo, no comportamento sexual de uma fêmea no cio, no processo da ejaculação, no processo da excitação sexual. Todas as alterações sobre a ação endócrina se fazem presente com mínima quantidade de hormônio sendo secretada, causando mudanças drásticas no organismo. Estamos falando na ordem de nanogramas, picogramas de produção de hormônio que caem na circulação, que causam essas mudanças drásticas no organismo do animal. Entendendo os conceitos da endocrinologia, da reprodução como um todo, existem diferentes caminhos, diferentes processos de atuação desses hormônios frente ao tecido-alvo que esse hormônio vai estar atuando e causando essas mudanças no organismo. Temos, a princípio, 3 diferentes mecanismos de ação. A primeira ação seria chamada de ação endócrina, onde basicamente o hormônio é distribuído na circulação, no sangue, e atinge aí as células-alvo mais distante. Então, chamada de ação endócrina, como essa ilustração mostra, a produção desses hormônios que caem na circulação e via circulação atingem o tecido-alvo. Temos também a ação parácrina, onde basicamente o hormônio atua localmente, difundindo da sua fonte, da sua estrutura hormonal onde originalmente ela é produzida e para atingir células-alvo na sua vizinhança. Então, quando existe essa atuação na proximidade dessa glândula hormonal que está produzindo o hormônio, atingindo células-alvo vizinha, chamamos de ação parácrina. E temos também ação autócrina, onde basicamente o hormônio atua na mesma célula que o produziu, causando mudanças nessa região onde ele vai estar atuando, nessas células-alvo que ela própria produz o hormônio e causa essas mudanças na própria atuação desse hormônio nessa célula que ela produz essa substância. Então, chamada de ação autócrina. Então, temos a ação endócrina, ação parácrina e autócrina como esses 3 processos, esses 3 mecanismos de produção e atuação dos hormônios no tecido-alvo. É importante salientar que o hormônio ele pode exercer efeitos diferentes em uma única célula ou atuar em células diferentes. Então, se faz necessário a presença desses hormônios para causar o efeito de mudança no organismo, no tecido-alvo, a presença da atuação desses hormônios do que a gente chama de receptores nessas células-alvo que vão reagir ao hormônio em função da presença desses receptores, favorecendo a ligação do hormônio à célula-alvo. Então a expressão, ou seja, a presença desses receptores é fundamental para que haja essa correta ligação do hormônio à célula-alvo e aí sim promover a mudança necessária frente à atuação do hormônio na célula-alvo. Então, eventualmente, pode até existir uma produção hormonal, mas caso exista um comprometimento da presença de receptores, por exemplo, é o que vemos em vacas subnutridas, com déficit nutricional, uma alteração metabólica, que pode existir o comprometimento desse acoplamento dos hormônios eventualmente sendo produzidos em uma quantidade suficiente, mas que não vão causar efeito, não vão causar mudanças no metabolismo do animal, porque existe um comprometimento da presença, da expressão de receptores e, obviamente, quando não existe esses receptores na quantidade suficiente para acontecer esse acoplamento dos hormônios, as mudanças não vão acontecer, ou seja, substâncias que eventualmente
seriam produzidas na célula-alvo sob a ação do hormônio, não vai acontecer, porque esse acoplamento não existiu. Então, basicamente, numa ilustração, no desenho abaixo, a gente pode entender a presença, por exemplo, de diferentes dois hormônios, um hormônio A e um hormônio B, que apresentam receptores, pontos de ligação próprias desses hormônios, onde através da atuação na célula-alvo se faz necessária a presença de receptores próprios para que de fato aconteça esses processos de atuação através de uma secreção endócrina, parácrina ou autócrina, para que o efeito de atuação do hormônio aconteça na célula-alvo. Então, entendendo a característica desses receptores de hormônio, eles apresentam características bioquímicas particulares para que essa interação aconteça e, de uma maneira bastante importante, se faça presente. Então, o entendimento da presença desses receptores, né, no caso dos hormônios característicos, via corrente sanguínea, numa atuação endócrina na célula-alvo, os receptores adequados à ligação desse hormônio têm que se fazer presente para que, de fato, essa alteração na célula-alvo aconteça de uma maneira bem característica. Então, a ligação deve ser específica, né, com relação ao hormônio e ao receptor da célula-alvo, fazendo essa interação bastante específica e que aconteça e promova essas mudanças. E essa ligação deve ser saturável, ou seja, uma ligação que não é inteiramente restrita e aconteça de uma maneira bem severa, ela facilmente pode ser quebrada, entendendo dessa maneira, qualquer tipo de mudança, de alteração fisiológica, de comprometimento do ambiente favorável em que o animal se encontra, qualquer efeito pode levar a um processo de quebra dessa ligação do hormônio ao receptor. Então, qualquer tipo de alteração metabólica pode comprometer esse processo de ligação. Então, uma ligação que a gente considera como sendo saturável, fácil de ser quebrada entre o hormônio e seu receptor.